Vou chamar o Fernando Horta, historiador, professor, com quem a gente gosta muito de conversar aqui no Bom para Todos. Oi, Fernando, tudo bem com você? Tudo certo por aí? Tudo bem, Thalita, tudo muito bem, aliás, a partir de agora parece que o Brasil respira, né? O Brasil sente uma esperança que fazia muito tempo que a gente não ouvia a voz de Lula, mas também não percebia como efetivamente um presidente capaz de articular tantas informações seria capaz de oferecer soluções para a situação que nós vivemos no país. A bem da verdade, nós estávamos nos acostumando com essa mediocridade, né, Thalita? E agora Lula se apresenta como um presidente, e como ele mesmo mencionou, não é só uma questão de ser uma figurinha, mas uma figurinha carimbada, ou seja, uma pessoa que já fez muito pelo país, que conhece como fazer e que se apresenta num momento crítico para que volte, então, a gente a respirar um pouco melhor. Sim, deixa eu citar essa questão da figurinha, né? Foi uma resposta a Luciano Huck. Luciano Huck fez uma postagem ali nesses primeiros dias da semana, comentando que figurinha repetida não completa álbum. E daí, então, Lula faz hoje, responde, de certa forma, Luciano Huck, dizendo que figurinha repetida carimbada vale o álbum inteiro. É sensacional essa resposta que ele dá a Luciano Huck. Assim como eu disse ontem para o Leandro Fortes, quero dizer para você também que eu devia para vocês essa notícia positiva para a gente comentar. Depois de tanto tempo comentando notícia ruim, né? Agora a gente tem esse novo horizonte, então, surgindo para fazer as prospecções. Quero saber, o que você achou de imediato, então, desse discurso? Foi um discurso longo, né? Ele fez um discurso ali ao povo brasileiro antes de responder as perguntas de jornalistas. Como você viu Lula nesse momento? Ele se colocou como um conciliador, ele se colocou como candidato, como um estadista sempre foi, né? Todo mundo citando essa diferença, de fato, da figura de Lula para a figura de Jair Bolsonaro, com a qual a gente acostumou durante esses 2 anos. Como que você viu Lula hoje? Bom, a primeira coisa que a gente tem que mencionar, Thalita, é a forma. Né? A forma do discurso foi muito bom. Veja que foram mais de 2 horas de discurso, sem uma palavra de baixo calão, sem uma ofensa, sem um vai para casa de não sei quem, né, esperando com a tua mãe e tal, não. E perguntas que não foram de todo amistosas nem amigáveis. Colocaram o ex-presidente em alguma situação que ele poderia ter retorquido de uma forma mais violenta, mas não houve. Houve, sim, palavras duras, indiscutivelmente duras, especialmente quando ele teve que encarar alguns problemas de fato, mas em nenhum momento qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de obstrução do diálogo, qualquer tipo de ruptura efetiva daquele momento em que se colocava como a representação de um ex-presidente. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que colocar. Segunda coisa que eu acho que é importante a gente botar aqui é que Lula não se apresenta como um candidato à presidência. Isso é muito importante as pessoas perceberem. Lula se apresenta como um solucionador dos problemas brasileiros. É algo maior do que isso. E ele não está se colocando, apesar de todos nós sabermos que existe um processo democrático, mas ele não se coloca como alguém que espera vencer a eleição para depois começar a trabalhar para resolver problemas do Brasil. Ele já disse que começa a trabalhar desde já, assim que houver a possibilidade sanitária, ou seja, assim que a Covid permitir, se começa a trabalhar para resolver os problemas do Brasil e se apresenta dessa forma. De alguma forma, ele passa o processo eleitoral para discutir o Brasil ali adiante. Então, isso é muito importante porque passa uma segurança para quem está ouvindo que não é comum em candidatos. A gente tem que perceber isso. Não é comum em candidatos. Candidatos falam na possibilidade de. Lula menciona, por conta da sua experiência e da grandeza da sua figura, rotas e caminhos para solucionar problemas brasileiros que hoje massacram a população e a população em geral. E ele citou ali, no mínimo, 10 ou 12 problemas de solução que ele teria condições de resolver. Inclusive quando contraposto à ideia de polarização política, né, que novamente os jornalistas adoram isso, e ele lembra que o PT polariza e polarizou sempre, e que polarizar não é o problema. E ele se coloca na condição de um polarizador, sim, mas sem jamais romper
com o fio político que faz com que se possa sentar numa mesa e discutir problemas que sejam comuns. Então, hoje, os problemas da pandemia, os problemas do crescimento, os problemas de desenvolvimento econômico no Brasil não são problemas da esquerda ou da direita, são problemas do país que foram agravados por, no mínimo, 2 gestões incompetentes, uma de Michel Temer e agora de Jair Bolsonaro, mas indiscutivelmente essa última completamente inepta. E como lembrou bem o presidente, né, fazia muito tempo que nós não ouvíamos um homem público falar nesse país de desenvolvimento, crescimento e distribuição de renda. E eu acho que esse tripé caracteriza em primeira mão o posicionamento político do presidente, e acho que abre uma porta muito grande para que se possa conversar com todos os espectros políticos para resolver problemas prementes. Ele foi questionado sobre Ciro Gomes, agora sobre Rodrigo Maia, mas ele se coloca sempre aberto ao diálogo, né? Eu estou disposto a sentar, a conversar, já tive problemas antes, ele cita em relação a Rodrigo Maia, mas aceito elogios e posso sentar para conversar, então ele se mostra bastante aberto a conversas com o contraditório. Eu queria também destacar a fala de Lula em relação à imprensa. Ele defende uma imprensa livre, uma imprensa em que o repórter ali, o jornalista, pode dizer a verdade, noticiar, sem que o editor o mande dar determinada nuance àquela notícia. E ele, ao mesmo tempo, morde só para a Rede Globo, né? Ele critica, é claro, a Rede Globo no que foi a Operação Lava Jato, mas ele elogia a edição passada do Jornal Nacional. E é uma crítica que contrasta muito ao que Bolsonaro faz em relação à imprensa, que é sempre o ataque, é sempre a deslegitimação. Então, ele faz elogios e critica pontos específicos ali da condução da mídia, especialmente referente a ele no caso da Operação Lava Jato, né, Fernando? Thalita, a gente tem que entender o seguinte, como bom estadista e como excelente político que Lula é, Lula consegue diferenciar o caráter institucional de determinado ator do caráter político que ele vem a adotar. Então, sempre quando Lula se manifesta com relação à Rede Globo, ele se manifesta em função do caráter político que ela adotou ao longo da história do Brasil. Mas ele jamais desmerece ou deixa de compreender a importância que esse veículo de comunicação tem para o Brasil como um todo. Essa é uma sinalização muito importante porque difere radicalmente da forma como Bolsonaro se remete à emissora. Bolsonaro, quando se remete à emissora, procura deslegitimar a emissora per se, por si mesma, como um militante faz, e nós na esquerda muitas vezes fazemos isso, mas um presidente não pode fazer isso, porque existem outros interesses que, além dos interesses da militância, que estão por trás dessa situação. Então o Lula consegue claramente fazer essa diferenciação e dizer, no final da entrevista ele diz que ele não vai aceitar tomar café ou almoçar com um editor de revista ou editor de jornal, porque ele já fez isso várias vezes e não deu resultado. Ou seja, ele sinaliza para uma empresa uma relação protocolar, institucional protocolar, entre um chefe de Estado, que futuramente ele possa vir a ser, e um veículo de informação. E não mais qualquer tipo de aceno político no sentido de amenizar ou amainar o discurso de um lado ou de outro. Então, ele oferece um caminho que eu acho que é o caminho que as instituições brasileiras hoje têm que tomar. Completamente contrário ao desaforo que é feito por esses militares da reserva, Lula declara que você não precisa ser a favor ou contra ele, você não precisa gostar ou não gostar dele para ser capaz de sentar numa mesa e resolver problemas que estão hoje culminando com a morte de 270 mil brasileiros. Eu acho que isso coloca Luiz Inácio Lula da Silva num patamar diferente de todos os outros candidatos que a gente possa aventar. Sim. Acho que num momento mais contundente ali de crítica a Jair Bolsonaro, ele diz assim, olha, não siga a decisão imbecil do presidente e do ministro da Saúde. Tome vacina, faça o isolamento, use máscara e álcool gel, porque há uma naturalização das mortes. De ontem para hoje, nas últimas 24 horas, a gente teve quase 2.000 mortes pela Covid-19 aqui no Brasil, né? É o momento, Fernando, de fazer esse enfrentamento em relação à gestão da pandemia pelo governo Bolsonaro, mais que nunca?
Pois é, Thalita, o Lula se coloca a pegar o burro pelas orelhas, como a gente diz, né? Ele pega o burro pelas orelhas, chama o impacto para si e polariza com Jair Bolsonaro, coisa que, a meu ver, todos os ex-presidentes deveriam ter feito e que nós não vimos uma posição parecida, por exemplo, de Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, o Lula é duro quando as coisas requerem dureza, 270 mil mortos e 2 mil mortos por dia, e nós, segundo o cientista Miguel Nicoleles, nós não estamos nem perto do pico de mortes ainda. Isso requer uma posição dura de governantes. E ele, como figura pública, que com certeza influencia uma quantidade muito grande de pessoas, se declara abertamente favorável e faz campanha desde já pela vacinação. Algo que nós não temos no Brasil há 2 anos e que eu reputo, e talvez futuramente a gente tenha como comprovar isso, como culpa específica de um governo que nunca utilizou os seus meios e os seus recursos de comunicação para convencer a população a participar de determinados tipos de protocolos sanitários que viessem a reduzir efetivamente o número de mortes e o seu sofrimento. Então, novamente, aí eu acho que Lula acerta muito bem ao polarizar com a imbecilidade, como ele diz, né? Polarizar com a ignorância e dizer claramente que, a despeito da sua posição política, tome vacina, né? Porque essa é, hoje, o consenso internacional que nós temos para enfrentar o Covid. Deixa eu trazer alguns trechos interessantes, assim. É claro que isso é para além do discurso mais voltado para a política, né? Mas ele faz umas observações super interessantes e que repercutem muito nas redes sociais, né? Lula comentou sobre membros do governo Bolsonaro serem terraplanistas, né? Daí, em determinado, ele fala assim: olha, no governo tem um astronauta, tem um ministro astronauta. Se ele não dormiu, ele viu que a Terra é redonda, ele podia passar essa informação adiante. Então, assim, foi muito boa essa fala, está repercutindo bastante. Em outro momento, ele também dá uma resumida, assim, super, num poder de síntese tremendo do que é Bolsonaro. Ele diz o seguinte, Lula diz assim, ele a vida inteira não foi nada, ele se aposentou porque queria explodir um quartel, numa síntese do que o presidente Jair Bolsonaro. Isso, eu vejo muita gente elogiando esse discurso, porque de fato não estávamos mais acostumados, né, a ouvir frases inteiras, a ouvir uma frase com meio, começo e fim, né, eu tinha vindo de um presidente, porque acostumamos com a retórica de Jair Bolsonaro, que é de ofensa, que é de ataque e que é de mentir o tempo todo. Sabe, Thalita, desses dois trechos que você cita, ele fala duas coisas interessantes que é legal a gente lembrar. Primeiro, ele lembra, nesse trecho do astronauta, que quem colocou o astronauta no espaço para ver Marte foi o governo dele. Foi através de um esforço muito grande que nós tivemos, um esforço de toda a sociedade brasileira, porque isso custou não só dinheiro, mas um processo muito grande de cooperação internacional para que nós tivéssemos a figura de um astronauta tendo chegado ao espaço. Lula lembra isso nessa frase. Eu acho que ele falou, inclusive, muito mais para lembrar essa relação. E quando ele fala de Bolsonaro, é interessante porque ele critica a postura de Bolsonaro, mas ele reconhece que Bolsonaro, naquele momento, havia se tornado um líder sindical dos militares. Né? E ele lutava pelo salário dos militares. Então Lula consegue falar de uma determinada forma em que ele demonstra a pequenez do atual presidente, demonstra a irracionalidade do ato em que ele vinha se propondo, mas é capaz de reconhecer que ele, Bolsonaro, naquele momento, exercia um papel importante, que é o papel sindical. Eu acho que essas coisas que Lula é capaz de fazer, de juntar sentidos incongruentes e até imediatamente parecem paradoxais numa mesma frase racional, nos dá eu não sei quanto a você, mas eu sinto um soco no estômago, porque a gente acaba percebendo a diferença que é uma pessoa capaz na presidência e na condução de um país e aquilo que o Brasil hoje tem num dos momentos mais críticos de toda a sua história. Realmente apavorante isso. Sim. Fernando, como você achou a reação? O que você sentiu em relação a essa reação de Lula sobre a anulação das condenações? Porque ele cita ali, né, a decisão de Fachin e sempre com muita calma, como ele esperava que isso fosse acontecer de fato, porque sabia que tudo se tratava ali de um golpe, de uma mentira orquestrada, né? Mas ele trata com muita calma
esse momento. A gente fica aflito para saber o que ele está pensando e como ele está se articulando, já que se torna elegível agora para 2022, mas ele trata tudo isso com muita calma. Pois é, Thalita, eu estava ouvindo um pouco antes a fala do advogado Cacai para o nosso amigo Augusto Conde lá no canal dele, e o Cacai estava muito preocupado. E o Cacai diz assim: eu não gosto de que a gente se manifeste antes do julgamento encerrado. É uma postura brilhante de um advogado que se preocupa até o último momento com a possibilidade das coisas mudarem. Mas eu acho que Luiz Inácio Lula da Silva foi extremamente sábio na hora em que ele tem que responder a respeito disso, fazem uma pergunta para ele a respeito da possibilidade do julgamento ser revertido, e ele deixa muito claro que ele não está tomando, aquele pronunciamento não significa que ele está tomando as coisas como terminadas, mas ele reconhece que naquele momento uma das figuras mais importantes para o Brasil, que é o relator da Lava Jato, havia percebido efetivamente que houvera um erro naquele processo. Ele critica isso muito em função do tempo que se levou para fazer esse erro, né? Mas ele reconhece que a luta continua, que existe ainda um caminho pela frente, que essa manifestação não é uma forma de antecipar um resultado que ele sabe que não existe, mas é um momento de júbilo que ele se permite. Porque vamos lembrar, Thalita, Luiz Inácio Lula da Silva fez a aposta mais arriscada da história dele quando ele se deixa prender. Nós sabemos que ele tinha uma série de outras alternativas para lidar com a situação de Sérgio Moro e da Lava Jato naquele momento. Alternativas, inclusive, muito mais violentas e alternativas que lhe permitiam pessoalmente o gozo da liberdade. Por exemplo, ele possivelmente não havia nenhum tipo de oposição que ele se refugiasse numa embaixada e passasse o seu 1 ano inteiro dentro de uma embaixada, que deveras me parece mais aprazível do ponto de vista do conforto do que uma cela na Polícia Federal. Mas Lula fez uma aposta nas instituições. Ele apostou que, se colocando na condição, então, de preso político, de preso não corretamente, ele poderia subverter o sistema e demonstrar que aquilo estava tudo errado. E ele, nesse momento de júbilo, ele evoca essa figura. Ele diz: olha, a figura mais importante, que é Edson Fachin, decidiu que efetivamente eu estava certo e essa prisão tinha sido equivocada. Então é a apoteose da aposta que ele fez. Assim, Thalita, a gente tem que entender que eu não faria essa aposta, e sei que a maioria dos brasileiros tinha posições diferentes, inclusive gente querendo que ele saísse do Brasil para comandar a resistência por fora do país. Mas eu acho que a figura de Luiz Inácio Lula da Silva se tornou tão grande que nós não temos direito de discutir mais as escolhas que ele fez, até porque ele aguentou no osso todos os prós e os contras dessas decisões, e hoje está aí vivaço, se colocando de novo no jogo político, e um jogo que é desgastante. Nós sabemos que física e psicologicamente não é fácil. Sim. Deixa eu trazer a repercussão nas redes sociais do discurso do ex-presidente Lula, a gente acompanha juntos aqui. Vamos trazer primeiro alguns tweets. Roda para mim, são especialistas comentando, autoridades, personalidades. A primeira que eu quero trazer é a Laura Carvalho, economista, que publicou nas redes sociais, então, um parecer sobre o que foi esse discurso. Lula entrou com o discurso e a estética de um estadista nesta coletiva. Liberdade de imprensa, ciência, recuperação da economia, política externa, meio ambiente. Se a polarização que voltou é entre Bolsonaro e sua antítese, contem comigo no polo da antítese. Se posiciona, então, a economista Laura Carvalho. Vamos para a próxima, a gente tem mais uma. Vai rodando que eu vou só acompanhando aqui junto. Aí, pronto. Flávio Dino, governador do Maranhão. O ex-presidente Lula falou de sonhos do futuro legitimados pelas vitórias do passado. Delineou os principais eixos de um novo projeto nacional: combate à desigualdade, política externa independente, investimentos. E agradeço pelas referências à nossa luta no Maranhão. Tá aí Flávio Dino, governador do Maranhão. Marcelo Rubens Paiva, um estadista, finalmente falou hoje. Que diferença do que vinha acontecendo. Um pouco disso que eu conversava agora com o Fernando e que é a opinião de muita gente nas redes sociais. Marcelo Adnet comentou em uma postagem de Lula.
Lula, num dos momentos ali do discurso dele, falou muito de bem com a vida, a Lava Jato desapareceu da minha vida, estou satisfeito que tenha sido reconhecido o que meus advogados diziam. Sei que é constrangedor para quem me acusou parar de acusar. Olha como eu estou muito mais sereno do que Bonner, William Bonner, apresentador do Jornal Nacional, ontem dando essa notícia. O Marcelo Adnet responde, então, um discurso impressionante. O Brasil precisa de otimismo e autoestima. Comediante Marcelo Adnet. Rodrigo Maia, que inclusive, depois dessa postagem, a jornalista do Valor Econômico, ali na coletiva do ex-presidente Lula, repassou essa postagem para que Lula comentasse. Rodrigo Maia disse o seguinte: você não precisa gostar do Lula para entender a diferença dele para o Bolsonaro. Um tem visão de país, o outro só enxerga o próprio umbigo. Um defende a vacina, a ciência e o SUS, o outro defende a cloroquina e um tal de spray israelense. Mas a gente não pode deixar de mencionar que Rodrigo Maia foi presidente da Câmara durante esses 2 anos de mandato de Jair Bolsonaro e deixou ali arquivados mais de 60, acho que no final das contas já eram 60 pedidos de impeachment, sem nunca ter colocado nenhum desses pedidos para análise ali da Câmara dos Deputados. Fernando, tem mais um. Mahmoud Ahmadinejad, ex-presidente do Irã, também comentou, então, ali congratulações ao presidente Lula, com as acusações sendo retiradas pela Suprema desejos de boa saúde para ele e para a população brasileira também. Diz, então, o ex-presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad. Essa foi a postagem dele nas redes sociais. Inclusive, Lula, ele agradece esse apoio que recebeu de outros países, recebeu também principalmente Alberto Fernandes, né, que ligou para o ex-presidente Lula logo depois da anulação de sentenças. Lula chegou a publicar uma foto ali dele conversando numa videoconferência com Alberto Fernandes, presidente da Argentina. Ele agradeceu, então, ao presidente argentino pela atenção, pelo apoio. O que eu queria saber, Fernando, de você é sobre como fica Bolsonaro depois desse discurso do ex-presidente Lula. Porque Lula cita muito a palavra miliciano quando se refere ao governo Bolsonaro, né? Então ele cita bastante a incompetência do governo Bolsonaro e esse aspecto miliciano. Como você imagina que será e está sendo a reação de Bolsonaro a esse discurso? Primeiro, assim, de todas as pessoas que você mencionou e que nós vimos os tweets aí, é bom a gente compreender que elas estão num espectro político muito mais amplo do que especificamente a esquerda. Então demonstra que o ex-presidente Lula conseguiu, de alguma maneira, conversar e dialogar com setores que até então pareciam estar completamente fechados em si mesmo. Segundo, que eu acho que foi a primeira vez em 2 ou 3 anos que uma figura política brasileira se tornou digna de manifestações meritórias de outros líderes internacionais nas redes sociais. Até então, tudo que se via do governo Bolsonaro eram críticas, pesadas críticas às próprias ações do presidente. Então demonstra que nós estamos trabalhando com duas figuras completamente diferentes em termos de escala de importância internacional. Tem que ficar isso muito claro aqui, e nesse momento Jair Bolsonaro deve estar se remoendo dentro do local onde ele hoje ocupa, no meu entendimento, indevidamente, porque não há forma de Bolsonaro conseguir combater ou se aproximar a isso que Lula demonstrou. É como se nós estivéssemos vendo a pressão de 2 times de futebol, e num dos times de futebol você percebe que a tática, a técnica, conhecimento, bons jogadores, experiência, e o outro time de futebol você vê um bando de perna de pau, barrigudo, que não tem condições de correr. Então a diferença é muito grande, é muito evidente. Bolsonaro, desde ontem, já começa a se reorganizar e amainar seu discurso para obter apoio político. Já voltou a conversar com o PSL, porque percebeu que não há como embater Luiz Inácio Lula da Silva diante da forma que o presidente se postou durante todo esse período, mas essencialmente em que ele se mostra como um solucionador dos problemas brasileiros. Eu, se fosse Jair Bolsonaro, eu nem gosto de me fazer essa pergunta, Thalita, porque
enfim, mas se eu tivesse na condição de encarar eleitoralmente Luiz Inácio Lula da Silva, eu estaria muito preocupado nesse momento com tudo que o presidente mostrou num discurso de 2 horas. Quer dizer, todo o ferramental que o presidente Lula tem à disposição hoje é única e exclusivamente a tal da língua ferina dele, que um juiz lá no período militar já tinha verificado. E com esse parco ferramental, com essas poucas ferramentas, ele consegue atingir o mundo, a oposição, a sociedade brasileira, provocar uma alteração de sentido e de ideia de futuro dentro do tecido social. Isso Jair Bolsonaro não consegue fazer nem através da violência, nem através da ignorância. O Lula procura fazer uma coisa muito interessante, que é colar aqueles adjetivos que todos nós sabíamos que Bolsonaro sempre teve e que durante a campanha de 2018 vários juízes deram decisões contrárias à campanha do Haddad para esconder. Em diversos momentos, Haddad produziu peças de conteúdo eleitoral para demonstrar a ligação entre Bolsonaro e os milicianos, para demonstrar a incapacidade de Bolsonaro de ter feito qualquer coisa pelo Rio de Janeiro em 26 anos como deputado. E tudo isso foi escondido pela mídia naquela campanha eleitoral de 2018, que vai passar para a história do Brasil como uma das maiores fraudes que já existiram no país. E nesse momento, Luiz Inácio Lula da Silva faz muito bem em começar uma disputa colando esses adjetivos que hoje todos sabem e todos conhecem na figura nefasta que é Jair Bolsonaro. Indiscutível que Bolsonaro tem ainda algum apoio popular, mas o que nós temos que pensar a partir de agora é: para além desse apoio popular, existe alguma coisa em Bolsonaro que possa fazer frente a essa figura de estadista que Luiz Inácio demonstrou num discurso de 2 horas? E a minha opinião é que em absolutamente nada Bolsonaro vai conseguir competir com esse tipo de opositor. A gente sempre fala um pouquinho sobre essa construção da frente ampla aqui no país. Esse discurso, na sua opinião, torna mais viável a construção dessa frente ampla, já que ele fala sobre poder sentar e conversar com o centro, com outros ali espectros políticos? Você acha que torna mais possível a formação dessa frente ampla, esse discurso que ele realizou hoje? Lita, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente fala em frente ampla, a gente tem que entender se há uma conjunção de interesses programáticos ou interesses meramente políticos, político-eleitorais, né? E nós temos que entender que em todos os governos Lula sempre houve um interesse político-eleitoral, quer dizer, ele precisava de apoio de um Congresso que era majoritariamente ocupado por forças de centro-direita, como, por exemplo, o PMDB. Então, os acordos que Lula construiu dentro dos seus mandatos eram acordos que colocavam sempre na cabeça do processo de discussão o conteúdo programático que o presidente tinha como base e negociava questões laterais que interessavam evidentemente algum partido em troca de apoio. Essa foi a forma com que Lula conseguiu transformar o país nos seus 2 mandatos, efetivamente. Essa fórmula não funcionou com Dilma Rousseff, porque efetivamente Dilma Rousseff não teve a mesma capacidade política de ceder às coisas menos importantes. E não digo que isso seja problema ético, de forma alguma, é um problema político. A presidenta tinha as suas características e não conseguiu lidar com essa situação. Lula deixa muito claro que esse acordo hoje pode acontecer desde e somente que seja a partir do entendimento de que há um projeto de nação que ele, Luiz Inácio Lula da Silva, defende. E esse projeto significa crescimento, distribuição de renda e combate à desigualdade. Isso é muito importante, porque muita gente da esquerda fica, às vezes, arrotando de barriga vazia, dizendo: não, o presidente primeiro a gente tem que discutir programa de governo, para depois a gente discutir apoio. Lula deixa claro qual é o seu programa de governo aqui e declara que todos aqueles que quiserem negociar a partir desse vetor, ele estará aberto, disposto a negociar, a conversar e a reorganizar as forças políticas nesse país. Veja, Thalita, não é problema nenhum para uma democracia ter-se oposição, seja de direita ou de esquerda. Não é problema nenhum para uma democracia ter-se um centro, seja ele argentário ou institucionalmente
viu. O problema é você não ter figuras políticas capazes de, com essa situação posta de poder, encontrar caminhos para fazer com que as suas ideias e os seus projetos venham a transformar o país em que ele é eleito. E Luiz Inácio Lula da Silva se mostra nessa situação. Há espaço para negociação, há espaço para a ação de uma frente ampla, mas ele lembra que a figura cabeça nessa frente ampla, ou seja, os vetores que alinham estes indivíduos, são e sempre vai ser o projeto político que Luiz Inácio tem para o país. Eu acho que isso muda o patamar de discussão política que nós vínhamos a fazer. Veja, se nós vamos fazer uma frente ampla com uma figura também brilhante, mas de menos peso, como por exemplo Fernando Haddad, aqueles que se unem a esse projeto têm um maior poder de barganha. E com Luiz Inácio Lula da Silva, essas figuras que podem se colocar na grande frente ampla reduzem muito o seu poder de barganha. O presidente se coloca na condição de a principal figura que leva esse projeto adiante e que também se responsabiliza eventualmente por fracassos que possam acontecer. Fernando Horta, é sempre muito bom te ouvir. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, pela participação aqui, viu? Um beijo grande para você, até a próxima. Obrigado, Thalita. Um abraço para vocês, para quem está nos ouvindo. Respirem melhor, mas não se esqueçam, respirem com máscara. O presidente mesmo fez questão de colocar isso naquele momento. Não passou, nós temos uma situação muito complicada e a gente precisa que todos fiquem em casa, que todos contribuam para que esse distanciamento nos permita vencer a Covid. Um abraço, gente.